Olá, turmas! Tudo bem? Eu sou a professora Patrícia, juntamente aqui com a professora Ana Paula, e hoje nós vamos falar de dois esportes radicais, o highline e o slackline. Nós vamos falar um pouco sobre a sua origem, seguranças, os imprevistos que podem acontecer, como também os recordes. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses dois esportes radicais. O highline é uma das 4 modalidades do slackline, sendo uma das vertentes mais desafiadoras. O esporte basicamente consiste em equilibrar-se em uma fita ancorada a mais de 10 metros de altura e pode ser feito entre formações rochosas, cânions e prédios. Ou seja, gente, esse esporte ele acontece nas alturas, né? É um esporte que consiste em equilíbrio, né? Você precisa estar com a mente boa e também estar, assim, preparado, tá? Para poder praticar esse esporte. Uma das coisas que são bem predominantes é a questão de você ter um equilíbrio, tá bom? Vamos falar um pouco da origem, tá? A gente começa aqui com o slackline, que surgiu no final dos anos 70, entre os escaladores do parque de Yosemite, United States, Estados Unidos, quando as condições climáticas não eram tão favoráveis para a escalada, ou nos momentos de tempo livre, né? Os escaladores esticavam suas cordas entre esses dois postes para se equilibrarem para cima, e como uma forma de aumentar o equilíbrio e a concentração. O highline surgiu quando praticamente o slackline começou ou deixou assim de ancorar as suas cordas em lugares cada vez mais altos, ou seja, o highline ele surgiu quando o slackline começou a aumentar, tá certo? Ancorar suas cordas em lugares cada vez mais altos, tá bom? E aí o highline surgiu após isso aí, ok? Uma das coisas também que foi bem influenciadora foi de artistas de cordas bambas, né? Que chamaram bastante atenção ao cruzar em cabos de aços, né? Alguns pontos famosos, como as Torres Gêmeas e o Caino de Eldorado. Vamos falar agora do slackline e para o highline, né? Apesar de ser uma das modalidades, o slackline e o highline têm as suas particularidades, tá, turma? A diferença, né, da altura da fita em relação ao solo gera risco, né, que precisam ser conhecidos e superados com equipamentos de preparação. É um esporte que precisa de equipamentos adequados para preparar, para você não ter nenhum risco e nem ter prejuízos, não é isso? Para se equilibrar em uma corda ancorada a mais de 10 metros de altura, é preciso estar por dentro de algumas informações, tá certo? Vamos falar de segurança, né? Já que nós estamos falando aqui da questão de algumas coisas que precisamos fazer antes, né? Que foi o que eu falei anteriormente. Então, para isso, a gente tem que também ter bastante segurança no que vai fazer, né? Precisa de experiência também, né? Que é uma das exigências do highline, experiência e segurança. Principalmente na montagem do highline, que deve ser feito com todo cuidado, tá, gente? Já que os equipamentos de segurança, tá? Você tem que ter esses equipamentos de segurança, porque sem esses equipamentos, qualquer queda pode ser fatal, com ferimentos graves ou até mesmo morte, né? E isso também se faz necessário com equipamentos de escaladas, tá bom? E também pode ser utilizado algo que possa acontecer, como um imprevisto, você está
lá fazendo o seu highlight, e de repente acontece um imprevisto, e você tiver aquele equipamento necessário de escalada para utilizar como segurança, aí você já se sai melhor dessa situação, ok? Nesse texto, nós vamos descrever como é montada essa fita, tá? A fita do highline, que será colocada aqui para vocês, tá? É necessário, pessoal, que tenha experiência. Ao montar o equipamento, é necessário que tenha experiência e um profissional com experiência. Se você não tem um profissional, que você também tenha até experiência. Que esses mínimos detalhes aí vão garantir essa segurança, tá bom? Vamos falar dos imprevistos, né? A gente sabe que imprevistos, eles acontecem, até mesmo nos esportes, né? Seja ele radical ou não. O highline exige que o atleta esteja preparado para lidar com qualquer mudanças e imprevistos, tá? Cada travessia é sempre única. Os locais de ancoragem, as condições climáticas, os tensionamentos da fita, a distância entre as duas pontas e as condições do local, né? O tipo de rocha, exposição ao vento e etc, tá? Isso aí vai variando dependendo do local e do momento, ok? Então, pessoal, apesar de todos esses detalhes técnicos, o que vai levar você a ser um bom highline é parte da sua cabeça, ou seja, você precisa se equilibrar, tá? Estar em uma fita ancorada a dezenas de metros do chão, precisa ter um equilíbrio, tá bom? Se concentrar, aqui diz que você precisa até se concentrar em uma situação de estresse, precisa de perseverança, tá? Porque o seu desempenho, a sua perseverança vai te ajudar bastante, tá bom? E aí, o ideal é que você vá progredindo lentamente, tá? Você começa com as alturas menores e aos poucos vai aumentando o seu limite. Geralmente, as pessoas que têm habilidade com esse esporte radical começam realmente progredindo assim lentamente, né? Não vai do alto, não. Ok? Vamos falar aqui dos nossos recordes, tá? O mais longo highline foi feito nos Estados Unidos por Jerry Masick. A travessia foi chamada de The 30 Cross e tinha 215 metros. O highline mais longo foi por uma mulher que tinha 96 metros. A travessia chamada de Master of the Universe foi realizada por Paul Dickey em setembro de 2012. O mais longo free solo do highline, modalidade que nenhuma corda de segurança prende o highline, a fita foi feita por Andy Lenz na travessia de 55 metros, chamada de The Great Boxland, ok? O highline mais alto que já foi realizado, foi feito por Christian Schaun, da Noruega, e a travessia estava a 1.000 metros do chão. O highline mais alto, feito em áreas urbanas, foi realizado por Reynold Plant em uma fita esticada a 185 metros do chão, ok? Aqui a gente colocou para vocês os 5 recordes, tá, estabelecidos no highline. E, turmas, irei disponibilizar para vocês uns vídeos falando desses dois esportes, para vocês também aí ver, sentir a adrenalina. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Vai lá no YouTube, clica lá no sininho de notificação, tá? Curte, comenta. E ao assistir o vídeo, vocês podem também fazer alguma anotação para depois a gente debater na próxima aula, ok? Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula.